Eu acabei de descobrir isso e eu preciso te contar. Poupar é egoísmo ou é sabedoria bíblica? Fica comigo nesse vídeo e você vai descobrir junto comigo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro e Bíblia. Eu me chamo Félix, sou planejador financeiro, pessoal e familiar e eu estou aqui para compartilhar com vocês a sabedoria do reino para termos as nossas finanças aliadas ao reino dos céus. Eu já quero pedir para você se inscreva aqui no nosso canal, curta esse vídeo, participe aqui nos comentários, eu quero a sua participação, porque é a sua participação que faz com que a gente consiga gerar ainda mais conteúdos para edificar a sua vida. Então vamos lá? Pessoal, hoje nós vamos falar sobre um tema que muitas pessoas me perguntam sobre o hábito de poupar. Então quando nós falamos sobre poupar, qual é a primeira coisa que nós precisamos entender? Algumas pessoas têm uma certa aversão ou alguns bloqueios, porque acha que quando poupar é porque ela não está confiando em Deus ou ela não acredita que Deus não é Deus de provisão. Porque às vezes a pessoa tem na cabeça dela que se ela poupar, ela vai ser egoísta, tá? Mas nós vamos descobrir aqui que na verdade, quando você poupa, quando você cria a sua reserva de emergência, por exemplo, você está praticando uma sabedoria bíblica e não está sendo egoísta. Então pegue a sua Bíblia, caderno de anotação e vamos comigo, ó. Provérbios capítulo 6, nós vamos ler versículos 6 a 8, vai dizer assim, ó: vai ter com a formiga. Por que isso? Ela prepara no verão o seu mantimento e ajunta na colheita o seu sustento. Tem gente que acha que guardar dinheiro sendo cristão é falta de fé. E esse é um problema muito grande. Às vezes a pessoa acha que quando ela está guardando dinheiro é porque ela não ama o próximo. Enfim, diversas perguntas assim vai passar pela cabeça de quem começa a poupar, né? E só que tem uma coisa, a Bíblia ela pensa diferente. Quando a gente lê o livro de Provérbios, ele vai dar o exemplo da formiga. E por que ele vai dar o exemplo que a formiga, no verão ela trabalha e poupa, e quando chega o inverno, ela vai ter um sustento? O verão representa a época de colheita na nossa vida. O inverno representa aquela época de queda no faturamento, baixa nas receitas. Então, qual o contexto que nós entendemos aqui? Se a Bíblia dá esse exemplo, nada, ó, anote isso no seu coração, nada na Bíblia está na Bíblia à toa. Tudo que está na Bíblia tem um propósito, tem alguma coisa de Deus ali te ensinando algo na área financeira. Eu vou falar de área financeira porque esse é o propósito do canal. E eu vou te dar aqui 3 orientações pastoral sobre essa questão de poupar, certo? Uma sabedoria bíblica que se você praticar, você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Primeira delas, entenda que quem não poupa vira o necessitado que queria ajudar. Entenda bem uma coisa, ó. Quando você tem recursos, quando você tem uma poupança, uma reserva, quando você tem valores guardados, investidos principalmente, em uma eventual generosidade, você vai poder ser resposta na vida de alguém. Nós sempre vamos conhecer pessoas que estão passando por necessidade ou tendo alguma dificuldade que nós poderíamos ser a resposta. De repente doar uma cesta básica, de repente ofertar algo na vida de uma pessoa, de um projeto, enfim, aquilo que fizer mais sentido para você. Se você não poupa, amanhã depois você vira esse próprio necessitado. Então, por quê? 1 Timóteo capítulo 5, leia junto comigo, ó. Se alguém não cuida dos seus, especialmente dos da sua família, negou a fé e é pior que o incrédulo. Aqui Paulo é muito direto. Não cuidar da própria casa é negar a fé. Você entende isso? O que Paulo está dizendo aqui? Ó? Quem não tem reserva enfrenta uma emergência e se torna um necessitado que precisava ajudar. Então muitas das vezes a pessoa, pastor, eu quero participar de projetos sociais, eu quero abençoar vidas, mas às vezes nem ela mesma tem. Então como você vai ser resposta na vida de uma pessoa, sendo que nem você está tendo? É cuidar da casa. Quando você tem uma poupança, uma reserva, quando você constrói uma carteira de investimento, isso não tem a ver com o egoísmo, tem a ver com sabedoria, sabedoria bíblica. Ou seja, você não pode dar aquilo que você não tem. Então é muito importante você entender isso. Poupar não é um ato de egoísmo, é uma sabedoria bíblica. A própria Bíblia diz isso, certo? Segunda orientação que eu quero te passar, a Bíblia elogia explicitamente quem planeja e guarda. Essa é uma das revelações que eu quero compartilhar com você. Mas, pastor, onde é que isso está escrito? Provérbios 21:20 vai dizer assim, ó: na casa do sábio há riqueza e reservas guardadas, mas o insensato tudo consome.
Ó, preste atenção, vou ler mais uma vez. Na casa do sábio há riquezas e reservas guardadas, mas o insensato tudo consome. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus. O que Salomão chama a atenção aqui? Salomão chama de insensato quem gasta tudo e não guarda nada. Se gastar tudo fosse algo bíblico, Deus não chamaria essa pessoa de insensata, chamaria de generosa. Não, vou abençoar aqui porque essa pessoa não tem coração no dinheiro, ela gasta tudo mesmo sem medo. Mas isso não é uma realidade. Eu não estou dizendo aqui que você não possa fazer uso do seu dinheiro. Pode, porque preste atenção, o planejamento financeiro, ele não vai fazer você parar de gastar. Ele faz você gastar com sabedoria, com alinhamento, com decisões que glorificam o nome do Senhor. Nós precisamos entender o próprio exemplo de José. José poupou durante os 7 anos de abundância do Egito. Então quer dizer que José estava pecando? José estava sendo egoísta? Não. José foi pego por Mamon? Não. O que aconteceu quando chegou os 7 anos de miséria? José não só salvou a sua vida, como do reino que ele governava e também dos próprios irmãos que traíram ele. E se ele tivesse usufruído de tudo? Dizendo assim, já que eu sou homem de Deus, pode me colocar como governador que Deus vai abençoar aqui. Não, ele foi muito sábio em sua decisão. Então isso é muito importante, você ter esse exemplo. Na casa do sábio há riquezas e reservas guardadas. Se você ainda não começou, comece agora, nunca é tarde para você dar o primeiro passo. E a terceira direção que eu quero te passar é: generosidade e mordomia não são opostos, são complementares. Então, o que é a generosidade? É você ter prazer em abençoar. É você fazer o seu dinheiro abençoar a vida de outras pessoas. É você não ter medo de lançar as sementes. Mas, por outro lado, generosidade sem mordomia, o que é a mordomia? É a boa administração dos recursos que foi confiado em sua vida. Então elas não são opostos, elas são complementares. E aonde está escrito isso? 2 Coríntios capítulo 9, versículo 8 diz: para que, tendo sempre suficiente em tudo, transbordem em toda boa obra. Pessoal, se tiver barulho aí, fica tranquilo, eu estou gravando no escritório da igreja, é normal. Tá? Então, novamente, 2 Coríntios 9, 8 diz: para que, tendo sempre suficiente em tudo, transbordem em toda boa obra. Ou seja, o objetivo de ter suficiente não é acumular, é transbordar. Você entende? E preste atenção, transbordar, nós precisamos entender que quando você acumula, qual a diferença do acúmulo e da generosidade? É porque quando você acumula, você é egoísta, ou seja, você ganha, mas não transborda. A sua riqueza, ela para em você. E preste atenção, tudo que para na gente morre. Se parar em mim, vai morrer. Então preste atenção, nós precisamos fluir no Senhor. Então isso é importante você entender. Por quê? Você só pode transbordar se você tiver algo. Canal vazio não irriga nada. Mais uma vez, canal vazio não irriga nada. Se você é uma fonte vazia, como é que você vai irrigar uma terra? Como é que você vai transbordar na vida de alguém? Financeiramente falando, eu estou dizendo, porque esse canal é justamente por isso. Porque preste atenção, a Bíblia, ela nunca glorificou pobreza como virtude. Nunca, você não vai ver a Bíblia glorificando a pobreza. Mas ela glorifica a generosidade como fruto de quem gere bem o que recebe. Você entende isso? Então isso é um princípio bíblico. A pessoa generosa, ela só é generosa porque ela administra bem os seus recursos. Ela sabe exatamente o que fazer com o dinheiro. Ela não deixa que Mamon domine o coração dela com as coisas do consumo. Então é muito importante você entender que poupar não é egoísmo. Poupar é uma sabedoria bíblica. Poupar não é desconfiar de Deus. É honrar o que Ele colocou nas suas mãos para que você possa dar mais, não menos. Você entende isso? Você está honrando a Deus e não desconfiando dele. Se você tem essa, não, Félix, é porque eu creio que Deus é um Deus de provisão e você acha que eu não creio. Eu prego isso no altar da minha igreja. Você acha que porque eu estou poupando, eu não acredito que Deus vai ser um Deus de provisão? Acredito e muito. Eu sei que Ele é o Jeová Jiré. Mas eu também preciso entender que eu preciso honrar Ele com a minha vida financeira. Então o propósito desse canal não é te vender nenhuma ilusão. Não é fazer você ficar com o coração preso ao dinheiro. É você entender que existe sabedoria bíblica na administração dos recursos financeiros. E eu quero que você aprenda isso junto comigo.
tá bom? Pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para a sua vida financeira em qualquer outra área, tá? Então eu encerro esse vídeo aqui, quero agradecer você que ficou até o final e mais uma vez compartilha com o maior número de pessoas possíveis, compartilha nos grupos da sua igreja e eu tenho certeza que esse conteúdo pode edificar a vida de outra pessoa, tá bom? Então Deus abençoe, beijo no coração e até o próximo vídeo.